A maioria dos líderes cristãos hoje tem uma Bíblia na mão e o celular na outra, mas infelizmente nem todos talvez tenham a resposta que esse mundo precisa ou mesmo a igreja precisa. E é sobre esse tipo de tensão que nós vamos falar hoje. E eu tenho alguém comigo aqui que vive esse tipo de tensão, essa realidade todos os dias, uma necessidade de dar respostas e ter que buscar essas respostas em primeiro lugar na fonte que é o Senhor Jesus Cristo. Monticast, 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 Monticast. Hoje eu converso com o pastor Enéas Ribeiro, pastor da Igreja Profetizando as Nações, aqui na região de São Mateus, zona leste de São Paulo, e também diretor e professor do Instituto William Seymour de Teologia Pentecostal. Pastor Enéas Ribeiro, muito bem-vindo. Poxa, muito obrigado. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver assistindo em qualquer horário aí. E queremos agregar conhecimento e falar esse tema tão oportuno e importante de hoje, que é liderança, IA, coisas que estão impactando a vida de todas as pessoas. E vai ser muito bom conversar com você aqui com o Enéas melhorado, né? Eu sou o Enéas, mas eu sou um Enéas inferior a esse Enéas A aqui, humildade, Bispo Enéas Francisco. humildade do homem. A gente já caminha aí no ministério, possivelmente há quase 20 anos, não é isso? Nos conhecemos há um pouco mais de 20 É, anos. um pouco mais de 20 anos. Eu passei por algumas cidades, tive o privilégio de ter você ministrando nas nossas igrejas. A memória mais viva é em Itapira, anos Itapira, atrás. isso mesmo. E também eu tive a oportunidade de estar ministrando aqui com você, na sua igreja. E hoje a gente está aqui para esse bate-papo e eu pensei que seria bom ter você para a gente discutir esses assuntos que são pertinentes, estão em alta, são necessários e a gente precisa de vozes com clareza, não é, acerca disso. E antes da gente avançar, a pergunta direta: quem é o líder, personagens na Bíblia que você admira e por quê? Bispo Enéas, nós temos aí muitos líderes incríveis na Bíblia. A Bíblia é um livro de liderança. É um livro que exala liderança, que tem muitas biografias de líderes, referência para o mundo, não só para o ambiente religioso, mas corporativo, político. A própria Bíblia tem líderes políticos, reis importantes, profetas, né, estadistas, legisladores, mas eu tenho uma predileção especial pelo profeta Samuel, que ele acabou comportando em si no seu ministério muitas vocações, é um polivocacionado, né? E por conta também de como ele conseguiu despertar a vocação profética em outros. Então, o profetismo em Israel era muito restrito a um homem que teria sido ungido, foi ungido por Deus. Mas ele conseguiu transmitir essa possibilidade vocacional para que outros que viam nele uma referência pudessem estudar, se preparar para serem profetas, né? E ele estabeleceu uma escola. Sim. Então ele é um profeta apostólico, gosto de dizer, né? Não há essa terminologia na Bíblia, mas ele é um profeta com viés apostólico, porque ele era um profeta, mas um fundador, um pioneiro, um iniciador e um influenciador histórico em Israel, que foi o que ungiu os primeiros reis, inclusive, respeitado por reis. Então, para mim, Samuel é a referência bíblica principal para mim, né? Um visionário. É um visionário. Que Samuel legal. muito especial mesmo. Que legal. E o que é que te traz para a liderança? Como é que nasce ou como surge esse Enéas Ribeiro, líder, pastor, administrador? De onde vem isso? Olha só, falar da minha vocação nesse século tão cético, Enéas, para muitos pode parecer até místico demais, mas a verdade é que eu tenho um testemunho de uma cura e um testemunho de uma vocação mística, uma visão, né? A verdade é que eu era um gago, até os 19 anos eu era gago, completamente gago, né? Dicção comprometida, eu não podia falar uma palavra inteira praticamente, né? Então eu não fazia apresentações públicas, na escola eu fugia daquelas apresentações que você tinha que falar na frente da lousa, né? Sim. Eu fugia, fazia toda a parte escrita, né? Então acabei ficando bom em escrever por isso. Eu fazia a parte escrita, no dia de apresentar eu fugia, porque eu não gostava de falar, porque eu tinha dificuldade demais. Constrangimento. Muito, até 19 anos de idade. E aí um dia, numa tarde da bênção, numa Assembleia de Deus aqui perto, São Mateus, Igreja do Relógio, né? Sim. Mateu Bay,
uma tarde da benção de quarta-feira, faltou o pregador, a pregadora. Eu nunca tinha falado oi no microfone. Meu pai. Nunca tinha pego. E a irmã teve uma direção do Espírito de que eu seria o pregador. E eu tava ali, ela me chamou, eu falei, eu? Falei, você mesmo. Só que eu não dei para trás. Aham. Peguei o microfone, li Marcos 16:15, e ali me aconteceu um negócio que eu não sei explicar com a minha boca, a minha língua. Eu comecei a pregar, soltou, e desde então não parei de pregar. Mas um pouquinho antes disso, eu tive uma visão, em oração. Não foi um sonho, não foi uma visão noturna, foi à tarde, orando. E eu clamava muito para entender meu chamado, minha vocação em Deus. Foi um tempo de muito jejum, de muita busca. E naquela visão eu me vi em outra dimensão, em outro lugar. Sim. Totalmente aberto e grande, não tinha fim ao redor. E eu via um trono e só via luz. Eu não via o Senhor, mas eu sabia que era o trono do Senhor. Uhum. Eu não vi nada, só vi luz, muita luz, uma luz forte. Não ouvi voz também, mas assim, no ouvido audível, mas no meu coração dizendo, eu te chamei. E quando eu voltei daquela visão, eu sabia que eu ia ser um pregador do evangelho, um líder espiritual, e foi um desenvolvimento, né? Eu comecei liderando jovens na Assembleia de Deus em 2003, e a minha vocação é de 2000. Uhum. 2003 começo a liderar jovens na igreja, e aí não parei nunca mais. Fui enviado a pastorear a primeira igreja em 2006, inclusive completo agora em agosto, 20 anos de Olha aí. pastorado de igreja, né? E é um desafio. Certa vez o irmão Silmar Coelho, pastor Silmar Coelho, falou que a liderança é igual andar de camelo, né? Uhum. Você nunca fica confortável, nunca vai ser confortável, mas você se acostuma. Uhum. É difícil, mas você se Tem que se acostuma. acostumar. Então a gente vai aprendendo ao longo do caminho, liderar no modelo de Jesus, que Sim. isso é o mais importante. E nos nossos dias, o que você acha que talvez seja o grande, o maior desafio que o líder cristão, quando eu digo líder, eu não estou me referindo hoje especificamente ao pastor em si, mas alguém que lidera, que é um cidadão do reino. Qual você acha que é o grande desafio nos nossos dias em termos em conciliar liderança, gestão e princípios do reino? Bom, falando assim de pronto, Enéas, eu poderia falar algumas coisas, né? Mas para mim, assim, o que eu tenho visto como vital é o retorno a uma liderança no modelo de Jesus. Uhum. Servidora, modelo do reino. O que se observou ao longo dos tempos é que liderança ficou muito ligada à questão da autoridade, no sentido de exercer a autoridade mandando, né, dar ordens, coordenar e até dominar. Uhum. Só que isso aconteceu inclusive até no sistema eclesiástico. Sim. Muitos modelos eclesiásticos, igrejas, se tornaram, infelizmente, com exceções, uma instituição onde liderança não tem nada a ver com o modelo do reino, o que é um paradoxo, né? Porque Uhum. a igreja deveria seguir o modelo de Jesus. Então, hoje, o que é mais importante, ao meu ver, é que haja um retorno a um conceito, um ideal bíblico de liderança, Sim. onde o líder não é alguém que manda, primeiramente, mas alguém que inspira. Eu vejo que o que faz sentido em termos de liderança espiritual do reino é quando você pede algo e você é tão íntegro, tão inspirador e tão parecido com Jesus que simplesmente faz sentido obedecer. Uhum. Então, líderes, ao meu ver, precisam aprender o por favor, o obrigado, Sim. e não parecerem ditadores, não parecerem grandes chefes. Claro que no aspecto organizacional de uma igreja, na igreja como organismo, como organização, nós temos que entender a hierarquia básica, Uhum. mas o modelo que deve ser supremo para nós é o modelo de Jesus como líder espiritual. O mestre mesmo já disse que entre vós não será assim, né? Então a gente tem um modelo a seguir. Eu tenho procurado falar bastante sobre Marcos 3:13, trazendo isso inclusive para um currículo da igreja de liderança, que é ele subiu ao monte, chamou a si os que ele quis para que estivessem com ele. Exato, exato. Antes de qualquer coisa, estar com ele é o que Andar molda, junto. é que molda esse caráter. Fantástico. Fala um pouquinho da igreja que o senhor pastoreia hoje,
fala o endereço, horário de culto, antes que a gente avance para o próximo tópico. Boa, boa, estamos lá, fluindo, crescendo para a glória de Deus. Igreja Profetizando as Nações, né? Nós somos uma filial, a sede fica na Barra da Tijuca. Pastor Emerson Pinheiro e pastora Fernanda Brum são nossos pastores, amigos já há mais de 10 anos. E hoje estamos aí na rua Padre Antônio Sammuti, número 86, em São Mateus. Os cultos de terça-feira é terça profética às 20 horas e domingo às 18 horas, nosso culto com a família. E tem sido um tempo especial aí de visitação de Deus, mover do Espírito Santo. Nós temos uma sede, uma fome muito grande por ver o avivamento espiritual. Então tem sido muito bom fazer parte da IPAN, Igreja Profetizando as Nações. Que bênção. Maravilha. Em relação à teologia pentecostal, né? Vamos lá. O pastor lidera uma escola que com esse viés, né? O viés pentecostal, uma escola de teologia, como professor e mestre, da onde nasce nessa cidade, essa necessidade, e qual o senhor acha que hoje é o maior desafio para nós, como pentecostais, num momento de pluralidade de mensagens pentecostais, se eu posso dizer assim? Sim, essa pergunta é um start, né? Ela já realmente abre um leque para eu poder responder até de onde surge Uhum, a necessidade de iniciar um seminário, né? Muitos seminários têm sido abertos, a gente respeita cada um dos seminários que se abre com a visão correta, e há muitos seminários pentecostais respeitáveis, mas como surge no meu coração, Enéas, essa necessidade de começar um seminário em 2014? Eu dei aula em seminários, eu ah, conheço seminaristas, conheço muitos seminários do Brasil, só que eu percebi uma coisa, que nenhum deles, ou dos que eu conhecia pelo menos, se dedicava integralmente a uma teologia pentecostal clássica. uhum, Não estou dizendo que essa é a melhor teologia do mundo, mas ela é muito singular, muito uhum, característica. sim, E ela tem algumas qualidades que são diferentes de outras teologias. Teologia pentecostal clássica é diferente de teologia pentecostal carismática, moderna. Então, eu por ter sido criado no ambiente pentecostal clássico da velha Assembleia de Deus, né, eu falo uhum, brincando que eu sou um assembleanossauro rex, né, uhum, daqueles antigos, né. Mas eu ainda consigo olhar mais para trás da Assembleia de Deus, sim, mais para trás de Daniel Berg, Gunnar Wingren, e encontrar ali nuances de boa teologia no barracão da Rua Azusa. E claro, ainda antes, em sim, Topeka, no Arkansas, com Charles Fox Parham. E eu observo que essa teologia clássica, que embora não foi desenvolvida academicamente nesse início, ela uhum, foi se perdendo. Ela foi se perdendo com o tempo, até nas grandes denominações pentecostais. E quando eu falo de se perdendo, é porque havia uma experiência espiritual muito mais profunda que norteava a teologia. Então a certo, teologia foi feita a partir da experiência. Eu acredito que num seminário teológico pentecostal, nós precisamos de novo ter a experiência pentecostal até mesmo em sala de aula. Por que não dizer? Então, por exemplo, como é que eu posso ensinar pneumatologia pentecostal sem que numa aula, por exemplo, nós não criemos um ambiente e oremos por batismo com o Espírito Santo? uhum, Entende? Então, claro, nós não estamos aqui diminuindo o caráter acadêmico de uma instituição. sim, Ele é presente, está ali. Mas nós não podemos, como teologia pentecostal, nos enviesar só no aspecto acadêmico e esquecer que teologia pentecostal nasce da experiência, ela é experiencial. Então, a uhum. partir daí surgiu essa visão, essa paixão por teologia pentecostal, até porque também eu sou um estudioso, um amante da história dos avivamentos. Certo, Isso foi um fator norteador também para o início de um seminário, que é o IWS. maravilha. E o senhor acha que é necessário, eu acredito que eu até saiba qual é a sua resposta, mas para o nosso público entender, esse equilíbrio entre a Uhum. academia e a experiência, né, como você falou, Sim, é necessário que haja um equilíbrio sem abandonar nenhum dos dois. óbvio. Uma vez que a gente vem
a gente entende o quanto nossos irmãos, que a gente chama de tradicionais, não é, têm investido na academia para preparar os seus obreiros, Sim. e a gente ouviu 1 milhão de vezes, e ainda ouve, ah, que o pregador pentecostal não é preparado, não tem Uhum. academia. Qual que é o seu ponto de vista para a realidade de hoje? Sim, esse estigma é antigo e ainda permanece, né. O estigma de que o pregador, o ministro pentecostal é academicamente despreparado, teologicamente indouto. Sim. Então é outra coisa também que surgiu como ideal para eu começar um seminário, porque eu acredito piamente que nós podemos sim, primar por erudição profética. Esse é um termo que eu cunhei aqui, mas, o que que seria uma erudição profética? Seria você a se nutrir de um conhecimento intelectual teológico, mas isso para alicerçar uma vida espiritual profética, onde o Espírito Santo tem através de você um canal para falar nos dias de hoje. É a voz do Espírito Santo que tem que ecoar nos dias de hoje. Então olha só, nós temos hoje as vozes teológicas pentecostais, Craig Keener, Robert Menzies, Stromstad e tantos outros, né? E brasileiros como Antônio Gilberto, nós temos aí o Gutierrez Fernandes Siqueira, César Moisés, né, grandes nomes do pentecostalismo. E são vozes importantes para a academia da teologia pentecostal. Mas nós não podemos esquecer que isso não pode acontecer em detrimento da voz que tem que se manifestar para hoje, que é a voz do Espírito Santo para o nosso mundo. E nesse quesito eu gosto muito da teologia do Amos Young. Amos Young é um teólogo pentecostal que traz essa abordagem para mostrar que a teologia pentecostal, ela propõe uma teologia global. Ou seja, quando chegar o momento, esse é o ideal, quando chegar o momento em que toda a cristandade no mundo entender que a experiência pentecostal é a experiência para todo o corpo de Cristo, até perde o sentido se usar a nomenclatura teologia pentecostal ou pentecostalismo. Nós não seríamos mais chamados pentecostais se toda a cristandade tivesse a experiência do Espírito Sim, plena. sim. Como Paulo falou em Romanos 15, 29, e eu, quando for ter convosco, Uhum. irei trazendo a plenitude da bênção do Evangelho de Cristo. O que é a plenitude? Pleroma, o grego pleroma, Uhum. é a totalidade, é a completude da mensagem. Então, o ideal de Amos Young em sua teologia, e é o meu também, é que nós possamos dialogar de forma equilibrada, humilde, Sim. com cada confissão teológica, cada confissão de fé, mas propondo a experiência do Espírito completa. E quando isso for global, não faz mais sentido usar o nome teologia pentecostal, é só teologia mesmo. Sim, sim. E é interessante isso, porque eu acredito que muitas vezes, e o senhor deve ter mais experiência, com alunos, coisa e tal, mais do que eu nesse sentido, existe aquela tendência, talvez, da gente ser, eh eh, departamentalizar o reino ou a Sim, igreja, e um vira especialista no pois é. pentecostalismo e o outro, em outra doutrina. E, às vezes, eu acredito que um pouco do ego, sabe, essa questão da vaidade vai até mesmo eu querendo mostrar o que Deus está fazendo em mim, através do Sim, pentecostalismo que eu manifesto, e eu acredito que falta um pouco, talvez, de entender isso com mais clareza, porque a gente vê um pentecostalismo no Brasil que cresce, e cresce sim, absurdamente. sim, A pergunta é: quão superficial ou quão profundo é esse pentecostalismo? sim, Porque o senhor deve entender isso pastoreando, que muita gente simplesmente deseja de uma experiência pentecostal na igreja sem fundamentação bíblica. sim, sim, E você tem o oposto, gente que não quer isso, mas também não tem fundamentação bíblica para dizer o porquê não quer. sim. Então você, como pastor pentecostal, você vai pisando em ovos. Verdade, verdade. Porque se você pregar sem falar em línguas, alguém vai dizer: "O pastor está carnal, Tá frio, não né? não houve uma revelação, não houve uma palavra do conhecimento". Sim, sim. E se você faz só isso, alguém vai dizer: "O pastor está desequilibrado". Tá. Então, qual é a nuance aí? Qual é o ponto de equilíbrio, especialmente para o pastor?
aquele que precisa pregar com clareza. Eu falo isso porque o pessoal me chama muito de presbiteriano dentro da nossa denominação, Mas eu sei que você é um pentecostal, eu sei. não é? Eu já te vi Porque pentecostal. é raro às vezes, mas porque eu não sou um pregador que fala em língua Sim, sempre, sim, sim. apesar de falar muito em línguas, não Sim, publicamente. sim. Então, como é que você lida com isso? Você começou a pergunta falando sobre um aspecto, muito nevrálgico, muito vital, que caracteriza um ministro, né, como ele trabalha o seu ego, Uhum, como ele trabalha o seu ego. Eu acho que cada homem de Deus, mulher de Deus, precisa reconhecer que o ego é algo a lidar sempre, a tratar o tempo todo. sim. Então não há um momento em nossa historicidade ministerial em que a gente vai poder dizer: "Agora estou humilde", porque o dia que dissermos: "Agora estou humilde", estamos nos gloriando da humildade, Já era. né. Então o ego é algo a ser tratado. Em se tratando de teologia, de confissões de fé diferentes, de posturas teológicas diferentes ou postulados teológicos diferentes, o debate sempre vai ser uma guerra de ego em algum nível. Sim. Nosso desafio é tornar o menos egocêntrico possível. Então, um exemplo, vou chegar já no final da pergunta, foram várias numa só, mas um exemplo. Eu vejo que hoje há debates teológicos, né, que hoje está uma febre de debates, né? Tem seu valor, eu acho importante em alguns aspectos, mas na maioria dos debates, o que se percebe é uma guerra de ego. Tem um vencedor. É. Então, quando você percebe que o espírito do espectador que vê um debate teológico é o mesmo espírito do espectador que assiste Brasil e Argentina na Copa, então algo está errado. É um torcedor agora. É um torcedor, né? Então, só que isso acaba também influenciando a forma desses teólogos tratarem um ao outro e tratarem a teologia. Poxa, que ego humano não gosta de saber que ao final de um debate ele ganhou, ele venceu, Massacrei o meu massacrei, oponente. acabei com ele. Então isso tem que ser tratado. Parênteses, É, eu acompanho alguns e a gente vai olhar nos comentários e é justamente isso. Quem tá é comentando uma tá torcida falando: organizada, né? "Acaba com ele, pastor", é isso mesmo. Então esse espírito não é o espírito de Cristo. Esse espírito não é o espírito que Jesus ensinou para nós como líderes, como influenciadores espirituais, absolutamente. Uhum. E cada um de nós tem que lidar com essa questão do ego. Então, a questão não é quem ganhou e quem perdeu. Agora, em se tratando, no final da sua pergunta, dessa questão de o pastor que experiencia, que manifesta a glossolalia, por exemplo, na pregação, Uhum. ou o dom profético enquanto prega, ou o pastor que é mais didático, pedagógico, mas não deixando de ser pentecostal. É uma outra coisa que tem que ser tratada no coração do povo. O pregador, o ministro, ele tem que estar seguro de sua identidade ministerial. Então, é como você falou, você tem a sua experiência glossolálica, línguas estranhas, na sua devoção pessoal. E é isso que é mais importante. Então, se as pessoas hoje soubessem, tivessem uma teologia mais ampla sobre a experiência glossolálica, falar em línguas, nós teríamos um avivamento. Sem dúvida. Por quê? A glossolalia se tornou um elemento de status no culto, um status litúrgico. Então, se o cara fala mais em línguas publicamente, uau, ali tem um profeta, hein? É, Ali é espiritual. Se ele não fala, mas ele expressa bem a palavra, ele é reputado como um frio, como você falou. Então, onde que a gente encontra? basicamente acadêmico. É um acadêmico só. Onde que a gente encontra aqui um equilíbrio? Um homem de Deus, como eu falei, ele tem que estar ciente da sua identidade. Então, ele não pode atender a demanda popular. Ele não pode atender a demanda do povo, no sentido de o que vai parecer mais espiritual, Uhum. o que vai engajar. Exato. É outra febre do século. O que vai engajar? Será que se eu mudar meu perfil, mudar meu jeito de falar, entonar melhor, será que se eu falar mais línguas enquanto prego, eu vou ter mais engajamento, igual o cara da rádio que fala língua estranha até sem estar sentindo nada? Uhum. Entende? Então esse é um problema. É claro que um outro problema é quando a mensagem ela só se enviesa 100% em mostrar erudição. Uhum. Mostrar o quanto sua homilética é bem elaborada na formação do seu sermão, o quanto sua hermenêutica é ilibada na interpretação do texto. Isso é tudo importante. Então, olha só, Enéas, como seria maravilhoso se cada ministro pentecostal tivesse todo aquele zelo
o zelo reformado, Uhum. né? O zelo reformado de preparar o seu sermão, mas não em detrimento de encharcar aquela mensagem com oração, devoção, como Wesley falou, né? Ou você coloca fogo no sermão, ou coloca o seu sermão no fogo, Uhum. né? Então Sim. eu penso que esse é o equilíbrio ideal para um pregador pentecostal, um ministro pentecostal. Especialmente como comunicador de uma mensagem, você tem a responsabilidade da clareza, Sim, não é? é verdade. E querendo ou não, a pergunta é, se a gente for falar em línguas um sermão inteiro, onde está a edificação das Pois é. pessoas, né? Coríntios 14, Paulo fala sobre isso, né? Exatamente. Não Então, há, não há inteligibilidade. tem que haver uma preocupação, né, em Exatamente. comunicar com clareza. Isso. E o senhor usou uma palavra-chave aí, que é a palavra engajamento. O senhor usou duas palavras-chaves, uma engajamento e a outra influência, sobre sermos Uhum, influenciadores. uhum. E não tem momento melhor para a gente do que agora. Estamos no século XXI, no momento em que a tecnologia avança para dentro da igreja, a IA se torna agora uma ferramenta. Pois é. Ferramenta, a gente não sabe se ela é uma aliada ou se ela é uma inimiga. Então, eu queria ouvir de você qual é o seu ponto de vista em relação a isso, uma vez que, ao olhar para trás na história, um dia a prensa de Gutenberg foi uma inimiga, mas depois se tornou uma aliada. Rádio, TV, a internet, YouTube, agora a questão é a inteligência artificial. Qual é o seu ponto de vista dentro dessa temática? Olha só, como você falou, você citou aí a prensa de Gutenberg, né, que foi demonizada realmente quando surgiu. Ou seja, a ideia, olha como que funcionava a mente medieval. A ideia de se, primeiro, traduzir a Bíblia para uma linguagem vernacular pagã, Uhum, né? Porque a Bíblia Sagrada, ela em seus idiomas sacros, estava ali o hebraico massorético, o grego koiné e depois, posteriormente, o latim. latim. E aí você pegar esse livro tão sacrossanto que só um sacerdote podia ler e traduzi-lo para o alemão, uma língua vernacular Uhum, pagã. Então, se isso foi demonizado, e já foi um início de um avanço tecnológico, né? E aí colocar esse texto sagrado numa prensa e uhum, rodar numa máquina. Então, tenta colocar, você que está aqui ouvindo o podcast, tenta colocar essa perspectiva num tempo medieval, numa era medieval. Como as pessoas pensavam isso? Era pagão, era demonizado. E hoje está acontecendo a mesma coisa. uhum. Ao longo do tempo, cada avanço tecnológico foi visto com suspeita Sim. pela cristandade, né? Só que tudo pode ser utilizado de uma forma correta. Tudo. As redes sociais, a internet, quando surgiu, ela foi demonizada. Sim. Marca o www foi a marca da besta, tanta coisa foi a marca da besta, Assim gente. como o código de barras. Código de barra, tanta coisa foi marca da besta, né? Mas eu gosto muito da fala de Paulo em 1 Coríntios 9. Eu me fiz de tudo para com todos, para de alguma forma ganhar alguns. Alguns. Ou seja, o apóstolo Paulo, na sua ótica missiológica, certamente ele se aproveitaria de todos os recursos que nós temos hoje para compartilhar o evangelho. Não é claro, deixando para trás questões de integridade, de ética, de santidade, mas ele usaria tudo isso, Uhum. inclusive a IA. A IA que hoje é o novo alvo da conspiração evangélica, né? Como algo demoníaco. Mas existe um lugar de equilíbrio para usarmos a IA em favor da boa teologia, em favor, sobretudo, da missiologia, da evangelização. Sim. Existe esse lugar. Uhum. Legal. Não somente inteligência artificial, mas a própria internet, ou a própria tecnologia, por assim dizer. Eu vou dar um exemplo aqui. Tem um pastor chamado Philip Mitchell, nos Estados Unidos, que está fazendo um barulho muito grande pela forma como a igreja dele está expandindo. Ele tem um foco muito concentrado na evangelização pela internet. A igreja cresce fisicamente, presencialmente, tem números grandes, absurdos. Inclusive o nome da igreja acho que é 2819, tá? Por conta do texto de Sim, Mateus. Mateus, claro. E aí o que que acontece? Ele
ele tem equipe evangelística e de atendimento para os cultos online, a questão do discipulado online. E eu estava assistindo um culto, um trecho de um culto há uns meses atrás, e aí um obreiro disse: "Ó, tem uma família aqui que está vindo para cá e eles venderam tudo lá no Canadá e se mudaram para Atlanta para servir com a gente aqui". Aí o pastor falou: "Não, chama eles aqui à frente". Aí o homem disse: "Olha, eu sou membro online da igreja, eu sou membro virtual e Deus mandou eu vender tudo e mudar para cá para servir aqui na igreja". Olha só que lindo. E aí o pastor ficou comovido, de certa forma, mas disse para ele: "Ó, então vamos fazer uma coisa, já que Deus te disse para você vir para cá, para servir aqui, a igreja vai semear $50.000 na sua vida para você começar aqui". Uau, O cara respondeu: "Eu não quero, porque eu vim pelo espiritual". uau de novo. Aí aí o pastor falou: "Então você vai levar os 2, porque a igreja vai te abençoar para você recomeçar aqui". Que lindo. Então você vê, existe alguém do outro lado Uhum, que está sendo abençoado e alcançado pela mensagem? sim. Outra coisa, tem um pastor fazendo a mesma coisa nos Estados Unidos, só que as mensagens dele são automaticamente, através da inteligência artificial, transferidas para um idioma que ele não fala. Uhum. E a mensagem do culto dele, alguém que fala italiano está assistindo e sendo Isso é incrível, beneficiado isso é por isso. impagável. Então, hoje a gente fala de inteligência artificial na igreja e a pergunta-chave todo mundo faz e acredita que se resume a isso. Para você: "Pastor, você teria coragem de falar para sua igreja que você usou a IA na construção do seu sermão?". Uhum. Então, só se define a isso, mas E aí em que nível, né? em que Esse é o nível? ponto que a gente vai conversar ainda. Exatamente. Mas a questão é, não é só isso, são Sim, tantas outras ferramentas por sim. trás da tecnologia, que a questão é, deve ter em algum lugar, nesse momento, uma adolescente perguntando para a inteligência artificial o que ela deve fazer da sua vida depois de um rompimento. É verdade. Uma pergunta existencial. Uma pergunta existencial. Então, a questão é, não é se ela vai perguntar ou não, ela já perguntou, Sim, e a inteligência já deu resposta. sim. Então a questão Baseado em que recursos, né? Em que arquivos? exato. Então se esse for um assunto é que nem dinheiro na igreja. Você tem a igreja que só fala de dinheiro, é um problema grave. Sim, E você tem a igreja que não fala que de não, dinheiro. outro problema. Então em relação à inteligência artificial, na meu ponto de vista, o pastor não pode ser o último a chegar nesse assunto, É verdade. porque já chegou na igreja. Sim, sim. Então vai muito além de: "Pastor, você usou o IA na sua pregação", vai muito além E disso. esse atraso, Enéas, ele vem pela suspeita. Uhum, O pastor, com medo da sua tradição, com medo do que, de repente, seus genitores ministeriais vão pensar, acaba atrasando. sim, Mas, historicamente, o que a gente observa, a gente vê que esse atraso custou muito caro. sim. Um exemplo, olha só, década de 80, a televisão era vista como a imagem da besta, Uhum, né? E muita gente foi excluída de hall de membro de igreja porque tinha televisão e foi descoberto. exato. Houve uma época, não sei se você sabe disso, que crentes escondiam televisão dentro do guarda-roupa. E quando vinha um irmão visitar em casa, eles fechavam tudo e escondiam a televisão para não escandalizar. E aí o que aconteceu? Muita exclusão, Exato. muita gente no mundo, e os mesmos que excluíram pessoas por terem televisão, hoje estão na televisão, na internet, Televangelistas. televangelistas. E assim, eu não estou condenando esse grupo. Houve uma ignorância que depois foi acomedida. Mas olha só, tem um texto bíblico que eu acho que ilustra muito bem isso. Colossenses 2, do 20 ao 23, fala assim, ó: "Se, pois, estáis mortos com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, Uhum, as coisinhas do mundo, as questiúnculas, os costumes, por que vos carregam ainda de ordenanças, como se vivesseis no mundo? uhum, Tais como: não toques, não proves, não manuseis, não acesses, não assistas". Estou uhum. parafraseando. Sim, sim. Verso Não 21, publique. não publiques. Verso 22, as quais coisas todas perecem pelo uso, Uhum, segundo os preceitos e doutrinas dos homens. Olha que atraso. As quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria. Ó, é sábio evitar isso. uhum, É sábio não ver TV. É sábio não rodar a Bíblia na prensa de Gutenberg. É sábio não usar IA. Né? As quais têm, na verdade, aparência de sabedoria em devoção voluntária, humildade e em disciplina do corpo.
Aí Paulo arremata, mas não são de valor nenhum senão para satisfação da carne. Ego. Ego. Voltamos Voltamos ao ao ego. assunto. Exato. Ou seja, até quem tenta demonizar essas coisas, ele demoniza, ele não usa, dizendo, eu não uso, não usem também. Uhum. Só que daqui a 10 anos, ele vai entender, eu tenho que usar. Exato. Não tem como fugir. Não tem como fugir. É. Então, ou seja, nós temos que encontrar aqui, na Bíblia, o que é doutrina Uhum. e o que é costume, o que é dogma. Sim. Quando encontrarmos esse equilíbrio, a gente consegue avançar com a tecnologia sem se corromper com ela. E vale a pena pontuar que tecnologia não é uma palavra nova. Exatamente. Todas as eras, todo o tempo da igreja teve a tecnologia do seu momento. Exato, E exato. se a palavra tecnologia por si só for trazer esse pavor, esse medo, esse desequilíbrio, a gente não está sendo inteligente na nossa teologia, na nossa eclesiologia. É verdade. Porque as ferramentas existem. Então, não é o quanto eu permito que a ferramenta me use, mas é o Sim. como eu permito que o meu ministério seja melhorado Sim. pelo uso dessa ferramenta. Uma pergunta, a IA vai separar os líderes que pensam dos líderes que apenas repetem? Você concorda com isso? Depende de que recursos da IA vão ser usados. Então, por exemplo, a gente conversava aqui antes do podcast, né, e é interessante falar sobre isso, que hoje, o que a IA pode ser útil? Vamos começar o que seria desonesto? Desonestidade espiritual e intelectual. Hoje a IA tem completa capacidade de formular o sermão do domingo do pastor. Tranquilamente. Então você lá, eu quero um sermão sobre tal coisa. Você nem se dá o trabalho de falar os tópicos, versículos, você só faz, eu quero um sermão sobre tal tema. Faz aí. Uhum. Ela faz completa para você e você olha e fala, uau, vai bombar. Só que aí que tá. Ao meu ver, você está fazendo, ao usar assim a IA, substituindo a coisa mais profunda, a coisa mais inegociável que há na relação Espírito Santo e pregador, que é a inspiração. Sim, sim. A inspiração. A revelação foi nos dada, é a palavra escrita, inspirada pelo Espírito Santo. Mas nós temos aqui hoje, agora, da parte do Espírito, a inspiração e a iluminação. Então você não pode substituir isso pela IA. Tá, então onde que a IA pode nos ser útil e lícita? Uhum. Lícita. Quando você troca, eu particularmente, quando preparo o sermão, sempre tive na mesa, espalhado ali, a concordância, Uhum. o dicionário, o comentário bíblico, Versões diferentes. versões diferentes da Bíblia. Então hoje, você pode substituir tudo isso, não é substituir, você pode resumir tudo isso numa busca da IA, Uhum. porque tudo aquilo ali está na IA. Sim, Então uma exegese mais clara, de uma strong, sim. tá tudo ali. Então você vai ter na mesa o celular e a Bíblia, com Exato. o mesmo efeito. Mas a inspiração tem que vir do Espírito Santo. Aí entra aquela questão, porque olha como não muda. Assim como você teve que resistir à tentação de viver olhando rodapé, ou nota de rodapé de Bíblia de estudo Uhum. para fazer sermão, você tem que resistir à tentação de pedir que a IA faça tudo. Então eu, por exemplo, tenho uma Bíblia, a minha pessoal, que ela não tem, não, igual a sua, né? Ela não tem nota de rodapé, não Uhum. tem estudos. Eu tenho um monte de Bíblia de estudo, mas eu uso a minha para que eu possa abrir lá e o Espírito Santo me dá luz enquanto eu vejo só a Bíblia sem comentário. Primeiro, a Bíblia. Sem influências externas. Né? Nenhuma. Sim. Né? E depois a IA pode ser útil nisso aí, de resumir todo esse material num clique. Sem contar os elementos de produtividade, organização e assim por diante, que Exatamente. pode nos poupar algumas horas no serviço pastoral, né? Verdade, verdade. Gestão eclesiástica, né? Então, eu acho que a questão maior aqui é a gente pegar o que é bom. Considerando que a igreja é organismo e organização, eu acho que você usar a IA na igreja enquanto organismo pode ter várias travas, várias ilicitudes. Sim. Mas na igreja enquanto organização, CNPJ, instituição, ela vai ser muito útil, está sendo muito útil. Sim. Eu estava lendo algumas coisas essa semana e li inclusive exemplos de pastor que tipo tá tentando responder ao crente que pede conselho com a inteligência artificial.
Então é 1 milhão de vozes falando sobre aquele tema, mas não é a voz do pastor. Então, em algum momento da conversa lá atrás, você usou a palavra voz, Sim, não é? E voz. a voz, essa questão da inteligência artificial gira muito em torno disso. Você vai ver que as inteligências, elas estudam você, Sim, a forma como você escreve, exatamente. ela estuda o que você Ela tem pesquisa. um banco de dados da sua personalidade e Exato. até do seu caráter, né? Exato, e ela vai procurar escrever ou te entregar tudo de acordo com como fosse a sua voz. Aí você usou uma Sim, palavra-chave aí, que é o lance de ser lícito, é a questão de sim, ser lícito. O sim, que o que que eu estou fazendo e honesto. sim, Porque você honestidade. imagina, um crente me manda no WhatsApp uma dificuldade dele, Aí eu vou consultar e IA eu para responder. vou consultar a Ele podia ter inteligência. feito isso. Ele poderia fazer por si mesmo, mas ele precisa ouvir a voz do profeta, de quem Sim, ministra semana após semana na vida dele. sim, Então eu acho que é um momento de separação. sim. Eu acho que o preguiçoso vai se tornar mais preguiçoso. Com certeza. E aliás, Enéas, é fato que a IA vai substituir um calhamaço de profissões. Então, Sim, muitas já profissões faz isso, já né. estão caindo por terra, já estão Sim. perdendo a viabilidade, a necessidade. Mas a gente pode pensar aqui, tentar pensar em algumas vocações Uhum. que são insubstituíveis. Sim, Dentre elas, a pastoral. E para não ficar só no âmbito religioso, eh, um psicólogo, sim, um terapeuta, ele é insubstituível, porque nós temos aqui, o caráter existencial, sim. humano do diálogo, da conversa. A IA, ela tem todo um arcabouço de conhecimento Sem unção. sem unção, sem graça, Sim, sem vida. E detalhe, ainda falando não só da parte religiosa, mas quando uma pessoa vai a um terapeuta, um psicólogo, o que torna aquilo mais efetivo, mais confortável para quem tem uma terapia, é a humanidade. exato. Porque um ser humano está despejando no outro, por mais que é um terapeuta formado, técnico, mas despeja num ser humano coisas que aquele outro ser humano que é um terapeuta compreende, porque é vivencial para ele. Então a IA, ela pode trazer alguma coisa muito surpreendente, mas é artificial, sempre será Sim, artificial. não conecta, né. Não, não. Não E é como um conecta. pastor. É. Então, um pastor jamais, uma voz de conselho pastoral, uma palavra profética, Uhum. nunca pode ser substituída por IA, nunca vai ser. É impossível, porque é a voz de Deus, é uma voz vertical, ela vem do céu, ela vem de Exato, Deus e é exa através do homem de Deus. sim. E eu acredito que é um assunto que precisa ser discutido, porque ignorarmos não vai ajudar, É verdade. não é. Assim como, imagina quando a internet começa a bombar mesmo por volta aí de 98, 99 e chegar nas casas. Você imagina o desespero de algumas famílias com um filho que agora está enfurnado no quarto com um Mudou computador e acesso ao completamente. mundo. Mudou Então tudo. os olhos desse rapaz de 18, 19 anos que abre para entender o que está acontecendo do outro lado do mundo, Sim, né. E hoje essa questão da inteligência artificial coloca a molecadinha de 12 anos, de 11 anos já, espera aí, fazendo as perguntas mais difíceis, que sim. talvez a gente não queira responder. Eu ouvi dizer que alguém falou que hoje uma criança de 8 anos tem mais conteúdo informacional, mais informação no seu HD do Sim, que Platão tinha em sua época. Mas é conhecimento sem aplicabilidade, é, né? É talvez apenas tenha acúmulo, sem relevância, relevância. uma coisa é informação, né. Não sabe conectar as ideias, não sabe ampliar as ideias, Sim. né? É um assunto muito importante. Eh, qual que seria o seu conselho para um pastor que lidera hoje na nossa época, igrejas com muitos jovens com questionamentos e acessos, e talvez um grupo de pessoas mais velhas dizendo assim: "Isso aí não vamos mexer com isso não". Qual que seria o seu conselho para o pastor dos nossos dias? Não ignorar o assunto e achar esse ponto de equilíbrio. Então, primeiro é nós compreendermos que choque geracional não é uma coisa moderna, sempre houve. Exato. Então, sempre houve em cada grupo religioso, histórico do próprio Israel, choque geracional. Me faz lembrar aqui o texto de Esdras, capítulo 3, né, em que houve ali uma situação em que os sacerdotes mais antigos, ao ver o alicerce do templo, do novo templo que está sendo edificado, eles percebem que aquele templo não vai chegar nem aos pés do templo de Salomão. Uhum. Então eles choram, lamentam.
Então há um choro muito grande, uma lamentação, mas esse templo nem se compara ao antigo que foi destruído por Nabucodonosor, e não gostamos, meu Deus, tem misericórdia. E aí tem os jovens que veem aquele alicerce e estão dizendo, teremos um templo. Nós nunca vimos um templo para Adonai. Uhum. Nunca vimos um templo para Deus. Então há um choque ali de sentimentos. Só que houve uma mistura, né? Choro e alegria. E subiu ao céu aquela mistura. E se você observar, em ambos os lados há uma razão. Há um saudosismo de saber que Deus pode fazer mais. E há também, do outro lado, uma situação de jovens que estão empolgados, porque jovem é empolgado, entusiasmado com o que Sim. vai acontecer, algo novo, o vinho novo, Uhum. algo novo de Deus. Né? Então, qual seria a nossa posição enquanto líderes espirituais? Primeiro, equilibrar essa questão das tecnologias. Então, por exemplo, hoje, vale a pena nós, como pastores, termos uma polivalência ministerial na hora de falar. Não falar apenas de coisas espirituais, né, no sentido estrito da palavra, mas falar como que a Bíblia mostra que a saúde é importante. Uhum. Então, hoje há um índice muito grande de doenças hipocinéticas. O que é isso? Doença por falta de movimento. O pessoal está atrofiando. Eu conversei com um professor de futebol da escola do meu filho e ele estava preocupado porque os jovens de 10, 11, 12 anos não sabem correr. Eles tropeçam na perna. Por quê? Eles não têm mais habilidade motora. Tela. É tela. Sentado o tempo inteiro. todo. Então você está vendo uma geração que está com problemas de postura, Uhum. que estão se abaixando, se reclinando. Então vale a pena a gente equilibrar, mostrar, gente, não precisa jogar fora, quebrar, não é um ídolo de Baal, mas vamos equilibrar, falar sobre saúde, Uhum. né? Porque a Bíblia tem essas respostas. Sim. E ao mesmo tempo mostrar para a velha guarda que nós precisamos ser cobertura para a jovem guarda. Uhum. Né? Conselho, orientação, mas não se assustando, se alarmando com o novo. Exato. Né? Eu acho que o que a gente já falou aqui hoje já ajuda a posicionar os antigos sobre que em cada geração alguma coisa vai parecer terrível, mas a gente vai se adaptar. E repito, não estou falando de coisas morais, éticas, espirituais, que são negociáveis, mas coisas tecnológicas nas quais a gente vai ter que se adaptar para poder otimizar o nosso ministério mesmo. Sim. Algumas coisas serão indispensáveis. Exatamente. Porque o sistema vai empurrar para manifestação disso, de repente bateu a nossa porta. Né? Exato, mas e outra coisa importante, Ness, nós precisamos conduzir a nossa juventude à vida devocional. Uhum. Porque o problema é que, infelizmente, o aparelho está tirando essa geração da vida devocional. Sim. Então, tem aquele livro do Richard Foster, né, A Celebração da Disciplina, Uhum. que é um livro incrível, que fala de coisas que parecem tão utópicas hoje, que, por exemplo, silêncio. Até nós, como pentecostais, temos uma ideia equivocada sobre barulho. Então tem aquela fala do nosso irmão pentecostal, que a gente sabe que é só um jargão, né? Sim. Pentecostal que não faz barulho está com defeito de fabricação. Não, ele pode estar meditando. Sim. E precisa, né? Precisa. O silêncio, a contemplação. Deus se revela aos homens, às mulheres de Deus, através de contemplação. Você absorve a palavra, você absorve a oração e há um momento de silêncio, você contempla. Mas como silenciar numa geração tão dopaminérgica? Exato. A gente carece de estímulo para tudo, até para orar. Nada contra o soaking. Nada contra o soaking. Às vezes eu oro com o soaking. Mas será que essa geração consegue ter devoção sem um clima? Consegue criar o clima espiritual com oração em línguas. Sem esperar o elemento externo. Você se comunica, você se move com Deus sem nenhum elemento externo para te levar a isso. Sim. Então, nós precisamos voltar a isso. Essa geração, a passada sabe fazer, mas temos que voltar a essa devoção profunda, independente dos artifícios modernos. E é tão básico, gratuito, acessível, mas parece que a gente perdeu. Como é que faz isso? Pois é. Como é que fica simples. Quieto? Pois é. Como silenciar, né? Como silenciar aqui dentro. Não só como silenciar a voz, mas como silenciar aqui dentro. Não, eu lido com isso. Assim, eu sou uma pessoa que está fazendo muita coisa ao mesmo tempo.
e minha mente não para. É, eu Então sei como é. eu lido com essa Eu dificuldade de também, eu também. precisar me Desligar. desligar, mas é um desafio, porque Sim, o dia vai quando meia-noite se a cabeça você deita com a mente ainda procurando um estímulo, você está pensando em alguma coisa, você quer algumas pessoas são mais proativas, já quer antecipar o que vai acontecer amanhã, sim. é um problema lidar com isso, É. mas é da geração, né. E outra coisa, né, assim, importante também, nós como líderes, pastores, temos que, eh, tomar cuidado para que a nossa elaboração litúrgica, cultica, o culto, não seja feito para os, hã, os sentidos das Exato, pessoas, exato. só os sentidos. Ou seja, as pessoas vêm para o culto para sentir alguma coisa, para ter uma experiência sensorial, Uhum. muitas vezes. Só que aquilo é só para preencher o vazio da semana. Sim. Então é fácil a gente fazer barulho na terra, mas há um silêncio no céu. Uhum. A gente adora aqui, com aleluia, com glória, e tem que adorar mesmo, Sim. mas muitas vezes isso não reflete uma devoção da semana, um relacionamento com Deus. Então é apenas um estímulo, é você colocar o celular na bateria para É. recarregar para segunda-feira estar mais É tranquilo. num dia da semana. Pois é. Então o domingo tem que ser a abertura para uma semana de devoção Sim, com Deus, meditando no que você aprendeu, em como você adorou, né, isso é sim, muito importante. sim, fundamental. Gente, o nosso papo tá muito bom, chegando a 1 hora de conversa já, passa muito rápido, mas esse vídeo aqui, esse bate-papo, esse podcast, ele é patrocinado pela editora Upbooks. Eu quero mostrar 2 coisas, legais aqui para você. Antes de eu mostrar, eu quero presentear o pastor Enéas Ribeiro com Uau! 2 livros. E esses livros são de Júlio Ribeiro, talvez você conhece ele da escola Pregai, todo dia ele fala sobre conhecimento bíblico, e um livro é Discipulado de Paulo, Meu lições sobre liderança Deus. nas cartas pastorais. Inclusive, né, eu tô na matéria agora na UWS, Aham, panorama exaustivo da teologia paulina. olha Então aí, vai chegou na ser hora show pra boa. mim, hora boa. E ainda com Paulo, um outro livro do Júlio, A Eita. Sedução dos Falsos Ensinos e a Defesa do Evangelho em Gálatas, Quem vos fascinou? Mais Paulo, Mais que Paulo, um presente para maravilha, o vai pastor Enéas agregar às Ribeiro. aulas. E Obrigado, e obrigado. enquanto ele desfruta disso aí, eu quero deixar você pronto para 2 livrões que estão chegando, de um pregador chamado Lucas Gomes. Um Conheço. homem, É pregador, um hein. pregador pentecostal com uma mente brilhante, e a gente teve o privilégio de publicar 2 obras dele, e a gente vai deixar o link aqui embaixo para você ter ideia. Ele tem sido, basicamente incomodado por Deus para encorajar os pregadores a se tornarem pregadores mais profundos, a entenderem a vida secreta antes da vida pública no púlpito, e ele trouxe esse manual aqui chamado Do Secreto ao Púlpito, Uau, Forjando o Pregador até que ele se torne uma pregação. É um livro de muito cento e bom. sessenta e quatro páginas, você encontra só na Upbooks por enquanto. Gente, e esse aqui são 600 páginas. Jesus é suficiente, 52 mensagens para 52 semanas Uau. só sobre Homilética Jesus. cristológica. E aqui pode ser usado como um devocional para o pregador, ou para quem quiser se beneficiar das pregações dele, são 52 esboços, Show de né. bola. Então esses aqui são livros que a gente está utilizando como protótipos, porque está na gráfica, mas de forma simbólica o pastor Enéas Ribeiro vai levá-los também como Ah, presente, meu Deus do céu. Eu estava saindo aqui orando, será que vai dar? Será que vai dar pra mim? Deus te ouviu. Me ouviu? E eu preciso que Coisa você que está linda. assistindo aqui, clique no link abaixo aqui e garanta o seu. Sou o pastor Enéas Francisco, bispo auxiliar na Cogic Brasil, nós estamos na Monte Calvário está num momento de crescimento, expansão, compramos o prédio dessa casa, e cada clique que você dá aqui, cada compartilhamento que você faz das mensagens, dos devocionais e também dos podcasts, ajuda a gente a levar um pouco a mensagem adiante. Se você mora na Zona Leste, região de São Mateus, Tiradentes, Penha, Aricanduva, eu preciso que você indique essa igreja para alguém. Temos uma mensagem séria, um povo que ama a presença do Senhor, somos barulhentos na nossa música, mas você vai amar uma experiência na Monte Calvário. Pastor Enéas, eu quero te dar 3 minutos para você deixar uma mensagem global. E eu vou te dizer por quê. Eu estou te fazendo um convite,
porque eu estou escrevendo um livro sobre inteligência artificial como Uau. benefício. E dentro dela tem algumas coisinhas que a gente está inventando, algumas modas para mostrar que é possível. Eu queria que você olhasse para essa câmera e você desse uma mensagem de encorajamento de 2 ou 3 minutos para alguém, e a gente vai fazer essa mensagem virar uma mensagem no idioma que você quiser, para que você fale a esse público dessa língua que você não fala, mas que a tecnologia vai nos ajudar a fazer isso. Amém, amém. Eu quero começar dizendo que o Pentecostes é global. O Pentecostes não é monopólio de denominações pentecostais ou teologia pentecostal. E o desejo de Deus é que a mensagem plena do Evangelho chegue a toda a cristandade na terra. Não importa se é católico, protestante, congregacional, metodista, batista, todo cristão, todo aquele que crê na centralidade do Evangelho, na singularidade de Jesus, precisa lembrar e saber que o Espírito Santo é parte da mensagem. O Espírito Santo e sua dinâmica, o Espírito Santo e sua manifestação. Toda a cristandade precisa crer que Jesus salva, Jesus cura, batiza com o Espírito Santo e voltará. E repito, esses pilares não são pilares confessionais de uma corrente de pensamento. Essa é a mensagem plena do Evangelho. E eu deixo aqui essa mensagem para que todo cristão possa buscar a experiência plena do Espírito Santo. Nós estamos vivendo num tempo derradeiro da igreja na Terra. Eu creio nisso. E nesse tempo, o Espírito Santo está se movendo de forma diferente, especial, e se derramando sobre toda a carne que deseja ser alvejada. E nesse momento, você que está me ouvindo, pode ser um avivalista. Pode ser alguém que Deus escolheu para despertar nações, despertar povos, despertar uma geração. Então se deixe ser cheio do Espírito Santo. Se deixe ser um instrumento de Deus para essa geração. Para que pessoas sejam batizadas com o Espírito Santo, curadas, renovadas, restauradas e multidões sejam salvas. Essa é a mensagem para você. Que maravilha. Pastor Enéas, muito obrigado pelo seu tempo. Eu agradeço. Obrigado por aceitar o convite. É rápido, hein? Voa. Meu Deus, Voa. foi bom demais. Dava para Enéas. ficar aqui Bom mais uma demais. hora. Deus continue abençoando sua família, seu Amém. ministério Amém. e o Instituto Teológico, para que a teologia que Deus confiou a você possa capacitar, empoderar pessoas, homens e mulheres, a levarem adiante a mensagem do Reino de Deus. Amém. Posso deixar aqui meu Instagram? Você precisa deixar e a gente vai deixar na tela também aí. Legal. Então, o Instagram é Enéas Ribeiro, tudo junto. Enéas Ribeiro, @Enéas Ribeiro, né? E eu quero também aproveitar aqui para falar nesse desfecho da admiração que eu tenho pelo Bispo Enéas Francisco. É uma referência no Brasil, embora todos não conheçam ainda, mas um homem sério, cheio do Espírito Santo, uma mensagem pontual para essa geração e com certeza está fazendo um grande trabalho aqui em São Mateus, Zona Leste de São Paulo. Nós somos colegas de geografia, né? Eu estou aqui pertinho também, estou aí talvez a 1000 metros, mas nós estamos juntos no Reino de Deus. Amo sua vida, te admiro, que Deus possa prover tudo que o seu ministério precisa para cumprir a sua missão. Amo você, Deus te abençoe. Amém, pastor. Também te amo. Obrigado por esse tempo, pela expressão do seu sentimento. Você que está nos assistindo aqui, Deus abençoe a todos vocês e até o próximo episódio do Montecast. Um grande abraço. Montecast, Montecast. Montecast, Montecast. Montecast, Montecast.